Olá meus queridos, eu sou o Tirsnewt e aqui está finalmente a tão desejada, pelo menos por uma pessoa, review do Batman Forever! Sério, bendita seja a hora em que eu decidi não copiar tanto assim os gringos e não fazer um canal pra falar de filmes ruins, porque puta merda eu ia sofrer. Batman Eternamente era um dos filmes que eu possuía a cópia física em VHS na minha infância. Estranhamente ele estava com seu áudio original e legendado, o que era um inferno pra mim ter que acompanhar aquelas letrinhas miúdas embaixo da tela. Então na maior parte do tempo eu só ficava assistindo ele sem muita pretensão mesmo. O que é estranho, porque esse filme possui mais cenas de diálogos do que ele tinha o direito de ter. Bem, antes de prosseguir, eu queria bater um papo reto com vocês. É rapidinho. Pessoal, eu não sei exatamente porquê, mas o canal não tá indo bem das pernas. Mesmo que o número de inscritos suba, a taxa de views e retenção só cai. Eu tô tentando postar com mais frequência e gerar mais engajamento usando a aba de comunidade, mas isso ainda não tá adiantando. Por isso eu vou começar a ser mais incisivo na hora de pedir likes, inscrições e compartilhamento no começo e no meio do vídeo. Eu preciso fazer a plataforma me reconhecer mais, ou pelo menos tentar, antes de recorrer a algum plano mais drástico. Ah, e eu vou mudar a forma de fazer os títulos dos vídeos também, espero que fique legal. Desde já eu agradeço quem sempre me deu força, vamos voltar pro conteúdo. Como eu ia dizendo, eu tinha um VHS legendado desse filme e por algum motivo estranho eu assisti a ele com uma certa frequência. E eu acho isso estranho porque eu me lembro de concordar comigo mesmo que esse filme era meio enjoativo, e mesmo assim lá estava eu vendo aquele VHS legendado. Quando Jorge me pediu pra falar dele, eu me lembrei com um certo carinho das coisas que eu lembrava gostar quando eu era criança, como o Batmóvel, sim, o Batmóvel com rodas de neon e acrílico e asinhas que tremelicam quando ele passa na lombada. E a trilha sonora bem marcante. Bem, chegou a vez de ver o filme, eu passei a sequência do título, lembrando que ele tinha um elenco estelar com nomes bem conhecidos como Val Kilmer, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones e o Jim Carrey. Jesus, o orçamento deve ter ido todo para essa gente. Eu sei que o filme é de 95 e talvez esse pessoal não tivesse nessa época o preço que tem hoje, mas ainda assim é um elenco caro. Se bem que o Val Kilmer tá meio sumido, né? Ele não deve estar valendo tanto assim em Hollywood. Bom, vamos lá, eu sei que não é tão ruim quanto Batman e Robin. Tem uma bate-virilha no começo, mas nada que ameace muito a minha masculinidade frágil. E não demora muito e vemos o carro surgindo das profundezas feito um supositório nas entranhas de um mundo sombrio e levemente gay. E não é que eu acho o design dele legal ainda? Eu sei que não é muito imponente nem nada, mas a ideia de que o carro do Batman precisa ser discreto também não faz muito sentido, convenhamos. É um carro enorme que tem literalmente uma turbina na traseira, o Batman chega na cena fazendo o barulho de um jatinho, não tem como ser menos discreto que isso. Agora vamos falar do âmbito geral do filme. Ele parece muito, mas muito mesmo, um filme pornô. Eu não sei o que o Joel Schumacher tinha na cabeça quando ele dirigiu isso, mas em alguns momentos o filme faz toda uma construção envolvendo diálogos ou jogo de câmera somados aos figurinos que simplesmente não tem como pensar que a cena não vai terminar em... bem, vocês sabem. Isso sem falar na temática de sexo e BDSM que perpetua cada cantinho do filme. É como se esse Batman vivesse em um universo paralelo onde todas as pessoas do mundo, ou pelo menos as de Gotham, tivessem algum interesse em fazer cada canto da cidade parecer uma boate de strip. Chega a ser até difícil imaginar esse lugar como um antro de criminosos quando todo mundo é tão preocupado com estética e show de luzes. Tá vendo? É exatamente por isso que parece uma paródia pornô, porque você não imagina que um bandido vai assaltar você todo estilosão com uma roupa que parece que ele vai, sei lá, fazer sexo com você depois. A história do filme parece um amontoado de conceitos que nunca se desenvolvem plenamente. O filme demora demais para iniciar certas subtramas e perde tempo enchendo linguiça com cenas que começam e terminam do nada, como a sequência de perseguição da gangue do Duas Caras ao Batman. A cena de introdução do Dick Grayson, piada não intencional, poderia muito bem ser a cena de abertura do filme, mas ela só vai acontecer meia hora depois que ele começa. Mas vamos lá, a trama. A trama é que o Duas Caras quer muito matar o Batman, mas não consegue porque ele perde tempo demais planejando armadilhas mirabolantes. Então ele acaba se unindo ao Charada para continuar fazendo absolutamente nada em planos ainda mais mirabolantes. Parece desprezo meu, mas é verdade. A história do filme se resume a dois caras querendo matar o Batman das maneiras mais trabalhosas e não convencionais possíveis. Se você achou o motivo da vilanice do Electro ridícula em Espetacular Homem-Aranha 2, mal perde por esperar aqui. O Edward Enigma pira após perder um financiamento do Bruce Wayne, e eu não tô brincando. O cara simplesmente aparece com uma ideia sem noção de usar ondas cerebrais para criar uma espécie de TV 3D, e o Bruce, mente brilhante muito à frente do seu tempo, já sabendo que a ideia de uma TV 3D era idiota antes mesmo de testar, dá um belíssimo de um não pra ele.
Aí o Edward mata o próprio chefe e decide usar as suas engenhocas para fazer exatamente o que deu motivo pro Bruce Wayne negar o financiamento. O Duas Caras meio que só tá no filme para financiar ele. Bem, e por falar no Duas Caras, que dó que dá do Tommy Lee Jones, falando sussurrando como se fosse um cachorro com raiva. O mais bizarro é que em alguns momentos ele fica igualzinho o Coringa do Heath Ledger. Na verdade, tanto ele quanto o Jim Carrey nesse filme se parecem muito com o Coringa, versões diferentes dele, mas ainda assim se parecem. O charada do Jim Carrey é completamente lunático, debochado e psicótico. O Duas Caras do Tommy Lee Jones é teatral, é irônico e é indiferente aos outros. Mas de todo o elenco, só o Jim Carrey parece estar verdadeiramente se esforçando. O filme até ganha força quando ele aparece, simplesmente porque é um espetáculo ver esse homem atuar. Eu amo o Jim Carrey, mano, é difícil demais eu não gostar de um personagem dele. A menos que esse personagem seja o cara da TV a cabo. Em meio a vilões caricatos e psicólogas assediadoras, o nosso Bruce Wayne ainda por cima precisa lidar com Dick Grayson, que faz muito jus ao seu nome, porque o cara é um tremendo de um babaca o tempo todo. A família dele morre numa apresentação de trapézios por causa do Duas Caras e ele decide que vai matar o cara a todo custo, o que até aí não é um problema. O problema mesmo é que ele nega a ajuda do Bruce Wayne para se estabilizar, depois concorda em ficar quando vê a coleção de motos raras do bilionário, invade a Batcaverna mais tarde, rouba o Batmóvel e leva ele para uma balada na tentativa de pegar mulher. Depois tem o rabo chutado por um grupo de estupradores e precisa ser salvo pelo Batman. E como é que ele agradece? Então é isso, o nosso Robin é um homem criança mal agradecido que nem sequer é útil ao longo da trama. Ele chega a salvar o Batman num certo momento, mas depois ele só acaba servindo para ser capturado mesmo. O mais engraçado é que o Bruce fica o filme todo tentando convencer ele de que matar é errado e que tirar a vida dos Duas Caras não lhe traria paz, só para no final ele mesmo matar o sujeito na frente do Dick, o Batman tremendo de um KS. A personagem da Nicole Kidman está com tesão o filme todo, ela é quase uma Jessica Rabbit pronta para voar no centro de utilidades do Batman. Ela aparece dando uns socos num saco de pancada lá numa cena, o que faz a gente imaginar que ela vai distribuir umas porradas ou até salvar alguém em algum momento do filme, mas é só para estabelecer como ela é uma fêmea forte. Eu não posso dizer que eles conseguiram. Eu li que a personagem dela foi escrita exclusivamente pro filme porque acharam que uma psiquiatra seria um par romântico pro Batman muito mais interessante do que só mais uma socialite. E eu até concordo, eu considero uma boa ideia, só é uma pena que a maior parte do tempo em que ela tá sendo uma psiquiatra, ela não ajuda em nada, só constata o óbvio. Esse é o elemento mais confuso do filme pra mim, porque claramente existe um interesse aqui em se explorar um pouco mais a psique do morcegão e entender o que o levou a vestir a capa preta. O problema é que isso não apenas destoa do resto da trama, que é muito mais bobinha, como também é mal desenvolvido. É sério que o Bruce tem memórias reprimidas sobre a caverna e o morcego? Quer dizer, que ele simplesmente acordou um belo dia, percebeu que era o Batman, mas não fazia a menor ideia do porquê. Isso não faz sentido, sempre foi a memória vívida da morte dos pais e os dias que se seguiram que o levaram a se tornar o Batman. Fazer mistério e até mesmo tirar isso do personagem afeta muito a estrutura central dele. O Val Kilmer é um Batman peculiar, ele varia muito entre um Bruce Wayne super simpático e galã, até um Batman nada convincente que só parece um louco local numa fantasia de morcego. Pensando bem, agora que eu falei isso alto, até que não tá tão errado assim. Mas o que eu quero dizer é que ele parece ser o Batman muito mais por uma escolha estética do que de fato como resultado de um trauma. Toda aquela aura de pau no c... que o personagem costuma ter não existe aqui. E por mais que o Batman não precise tratar todo mundo mal para ser um bom Batman, vide aquele do Liga da Justiça Guerra, aqui a caracterização dele peca em outras camadas. Por exemplo, ele possui uma vida de glamour tanto como Bruce Wayne quanto como Batman, porque independente de qual personalidade esteja aparecendo, sempre tem gente se aglomerando para ver ele. E ele também parece estar muito ok com isso, ou seja, temos um Batman que gosta de ser celebridade. Todo o lado de detetive também não existe, o que é estranho porque tendo o Charada como um dos vilões, você imagina que as capacidades de dedução do cara vão ser postas à prova o tempo todo, mas termina que ele fica resolvendo enigmas bobos o filme inteiro enquanto que o personagem do Jim Carrey não faz nada que justifique o seu nome. Eu não entendo qual foi a motivação do diretor em fazer esse filme e o que veio depois dele com uma temática homossexual tão presente. Eu sei que existe uma macheza extremamente caricata nos super-heróis, principalmente pré-anos 2000, e que não é estranho pensar nesse culto ao corpo masculino que eles fazem como uma obsessão que beira o amor platônico. Afinal de contas, tudo que fica macho demais começa a ficar gay, é fato, mas nesses dois filmes a coisa toda parece uma paródia que beira o deboche. As duas duplas de destaque do filme, o Batman e Robin e o Duas Caras e o Charada, possuem uma espécie de tensão sexual entre eles. Mais uma vez, a ideia do filme pornô que nunca acontece. Eu não faço ideia de qual público o Joel Schumacher estava mirando, porque o filme parece uma paródia até mesmo pro próprio universo LGBT. Talvez ele estivesse tentando encontrar alguma nova identidade pro subgênero dos filmes de super-heróis, eu não
sei. Eu só sei que Batman e Robin pelo menos funciona muito bem como um filme trash e várias vezes como humor involuntário. Enquanto que o Batman Eternamente, infelizmente, possui quase 2 arrastadas e desnecessárias horas de duração. Tem diálogos que variam de pseudo-intelectual até os mais cafonas no nível da série com Adam West. O filme definitivamente não é feito para crianças porque tem um monte de piada e frase de cunho sexual, mas também não parece ser para adultos, porque tem sonzinhos de cartoon aqui e ali e personagens que parecem ter saído direto da Hanna-Barbera. Bem, chegou a hora e o momento em que eu falo o que o filme possui de bom, porque dá pra garimpar algumas coisas legais dele. Afinal de contas, o Joel Schumacher não é um mau diretor. Embora o CGI do filme seja horrível e vejamos algumas sequências bizonhas de Gotham usando essa técnica, o filme possui bons cenários e em raras ocasiões até mesmo acerta no tom sombrio. Ele não possui aquele ar barato que a sequência teve e às vezes impressiona com cenas como essa do Batmóvel surgindo pela plataforma. Tirando os mamilos, o primeiro traje do Batman até que é legal. A escolha de cores é maneira e se ignorarmos a expressão constante de vergonha na cara do Val Kilmer, podemos enxergar ali um bom Cavaleiro das Trevas. Pena que eu não posso dizer o mesmo dos trajes que aparecem no final, esses dois aí estão prestes a fazer uma noite de uma galera ser inesquecível. De certa forma, eu gosto do Bruce Wayne e do Val Kilmer, eu acho ele frágil e gentil, e por mais que isso mate um pouco a razão dele ser o Batman, acaba por outro lado dando mais humanidade a ele. Na verdade, ele se parece muito mais com um Peter Parker aprendendo sobre responsabilidade e sacrifício do que de fato um Bruce Wayne, mas ainda é um ponto positivo. A trilha sonora, principalmente o tema do Batman, são bem legais. Eu já disse isso antes, mas é verdade, é uma das melhores coisas do filme. Não é tão bom quanto a música do Danny Elfman, mas ainda é muito bom. O filme também faz inúmeras referências ao universo dos quadrinhos, o que é bem legal. Tem o traje circense do Dick, que é claramente inspirado no uniforme do Robin dos quadrinhos, e acaba fazendo bastante sentido, já que equilibristas usam colã. Tem uma cena onde o Batman cita Metrópolis, quando o Dick começa a listar os nomes que ele pode usar como ajudantes do Batman, um deles é Asa Noturna, que aliás condiz muito mais com a idade do ator, né? Embora a origem do Charada seja esquisita aqui, a do Duas Caras é bem fiel aos quadrinhos. Embora o filme faça parecer bem bobo, mas dá pra ver que existe algum grau de comprometimento na produção. Isso sem falar no visual dos vilões, que apesar de brega, é bem fiel aos quadrinhos também, mais uma vez, principalmente o do Duas Caras. A cena de desfecho com os dois correndo em direção à câmera é uma referência à animação e até mesmo alguns momentos do seriado. E por fim, eu não posso esquecer o Jim Carrey, que até mesmo quando seu personagem não faz o menor sentido, ele ainda é muito bom. Eu queria demais ter visto esse cara como um coringa, ele teria se saído muito bem no papel e ninguém vai me convencer do contrário. Se esse filme enxugasse algumas cenas desnecessárias, perdesse uns 30 minutos, desenvolvesse um pouco mais a subtrama dos traumas do Bruce ou se livrasse por completo dela, ele seria uma boa diversão escapista. Me arrisco a dizer que haveria até mesmo algum culto em torno dele, mas infelizmente ele acaba sendo exageradamente enrolado, com sequências desnecessárias, trama que não sabe onde quer chegar, ideias de produção confusas e um ótimo elenco desperdiçado. Mesmo assim, se você consegue se divertir com ele, seja por nostalgia, seja porque acha ele engraçado, eu consigo enxergar o apelo, embora pra mim seja insuficiente. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se você não deu like no início, agora é o momento. Se tá chegando agora no canal, eu te convido a ver outros vídeos meus. Quem sabe você não gosta e se inscreve. Eu vou indo nessa, e até logo.